Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos, aqui no seu canal 19, TV Santa Maria. Você que já está habituado, né, durante muitos anos aí, nos acompanhar através do canal 19, mas também, né, através das nossas plataformas aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, tudo isso você acompanha aí o Roda Brasil Amigos, né, também na página da TV Santa Maria. No programa de hoje você pode ver que a gente, né, está sem máscara, né, mas as providências todas de isolamento, distanciamento, álcool gel, enfim, primeira vez, né, que nós estamos aí, depois da pandemia, gravando aí, colocando no ar para você o Roda Brasil Amigos. No programa de hoje, meu convidado é o Dr. Guilherme Ziegler-Huber, advogado especialista em direito previdenciário, né? Nós tínhamos conversado lá no início do ano, né, antes da pandemia, né? Agora estamos aí no mês de setembro e muitas coisas aconteceram nesse período. Então, mais uma vez eu trouxe aqui o Dr. Guilherme para a gente trocar um passo. Dr. Guilherme, tudo bem aí? Brigadão por ter vindo mais uma vez, aí, prazer sempre te receber aqui, né, no nosso Roda Brasil Amigos. E esse ano, né, tivemos aí só um papo no início do ano aí, né, e depois, em função da pandemia, a gente não teve a oportunidade, né, de se encontrar novamente, né. Mas eu sei que nesse período aí também aconteceram muitas alterações, né? Muitas coisas novas aí. Tudo bem contigo? Tudo. Parabéns aí para o Dr. Guilherme também, que é pai, né? Agora, né? Pai jovem e que está aí, né? Curtindo o seu filhinho aí. Eu agradeço primeiramente, Mário, ao teu convite. Sabe que o teu convite é quase que uma ordem, né? Opa! É só chamar que no mesmo horário eu já estou aqui. Que bacana, que bom, né? Realmente eu tive agora meu filho agora em março, fez 3 meses, agora dia 22. E é uma coisa sensacional. Como é que é o nome do menino? É Miguel o nome dele. Miguel, o Miguel. Um nome abençoado aí, né? Um nome abençoado. Abençoado. E então é bacana, né? Então mais do que nunca a gente está feliz aí, né? Desejar para ti aí, para a esposa, para o menino aí, né? Tem aí a bênção de Deus, né? Porque uma criança sempre é uma bênção de Deus aí, né? Para dar aquela força maior também em termos de família. O que dá para a gente destacar aí, Guilherme, essa questão aí dessa aposentadoria das pessoas com deficiência, hein? Pois é, Marion, eu decidi por esse tema, né, para a gente conversar hoje, porque agora no mês de setembro a gente tem o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, né? Opa, que bacana. Dia 21 de setembro. 21 de setembro, 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Então é o mês que normalmente as pessoas utilizam para trazer essa conscientização, né? Para as pessoas se informarem mais o que é uma pessoa com deficiência e principalmente quais são os direitos, né? E eu acho que é nessa pegada aí que eu venho hoje no programa para falar um pouquinho sobre essa aposentadoria que é devida às pessoas que têm uma deficiência física, mental, sensorial. E essa lei complementar aqui, a 142 de 2013, quais são os aspectos mais práticos do que ela coloca aí, Guilherme? Tu vê, né? Até trazendo esse parêntese, Marion, é uma lei de 2013, né? Tu viu como o Brasil é atrasado para essas questões, né? Porque, poxa vida, em 2013 só fazer essa regulamentação da aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Mas os aspectos práticos dela é que... E outra coisa, Marion, e sendo que desde a Constituição, lá na Constituição em 1988... o legislador afirmou que a pessoa com deficiência ia ter benefícios maiores em relação às pessoas em geral, né? E só em 2013... Isso há mais de 30 anos, hein? 30 anos já. E então os aspectos práticos é que daí a pessoa que tem a deficiência, ela consegue se aposentar antes
do que as pessoas que se aposentam pela regra geral, e também ela tem um benefício no próprio valor do benefício previdenciário, né? Isso então ajuda eles bastante. Me diz uma coisa, doutora, essa questão da aposentadoria por deficiência, ela necessita que a pessoa tenha feito contribuições, tenha trabalhado e tenha um tempo de contribuição para isso ou não? Sim, Marion. E até é importante assim, eu trazer alguns aspectos, Marion. O primeiro é a questão do próprio conceito do que é deficiência, né? Porque toda vez que a gente fala sobre deficiência, a gente pensa que a deficiência é uma pessoa que é paralítico, tetraplégico ou que nasceu com algum problema e que por isso não consegue, por algum problema mental, enfim, né? Só que a deficiência para o direito previdenciário, ela alberga várias questões, né? Então, o deficiente físico, como a gente conhece, ele é tratado como uma pessoa deficiente. A deficiência mental também é reconhecida. Também tem as pessoas que são deficiência sensorial, que é o que é? Qualquer barreira que deixa a pessoa com alguma dificuldade em relação às pessoas normais. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que é surda ou cega só de um olho, enfim, ela é considerada para fins de aposentadoria como que ela tem uma deficiência, né? Embora aos olhos da sociedade, aos olhos que a gente está acostumado, não seja uma pessoa surda, só seja uma pessoa com algum problema de saúde. Mas o INSS reconhece ela como deficiente, né? E necessita, doutor, que tenha tido um vínculo empregatício ou não? Tem, exato. Ele necessita daí, tanto que tu tem um vínculo, né? Tu tem que estar contribuindo para o INSS e também tem que o INSS reconhecer que tu tem uma deficiência. Mas não tinha me perdoe se eu estou errado, ou a minha falta talvez até de conhecimento, né? Sim. Mas não tinha sei lá, há um tempo atrás, que se a pessoa já nascia com deficiência, coisa, encaminhava recebia algum tipo de benefício ou não? Tem. Tem o que a gente chama do LOAS, né? Que é um benefício assistencial. Um benefício assistencial. Só que o benefício assistencial, ele além da pessoa ter a deficiência, a pessoa tem que ser carente, né? E essa aposentadoria não, aposentadoria a pessoa pode ter poucos recursos, como pode ser uma pessoa rica para ter direito a essa aposentadoria aqui. Independente se trabalhou, se está trabalhando e fez a contribuição, ela tem o direito normal. Ela tem o direito a receber. Só que ela vai ter que passar por uma perícia no INSS e esse perito, que é tanto um médico como um assistente social, vai avaliar esse grau de deficiência dele. E isso que é o mais importante, Marion. Essa avaliação do grau da deficiência. Porque tu lendo a legislação, essa lei que tu comentou, a lei 142 de 2013, tu vai ver que ele diferencia entre a deficiência de grau leve, moderado e grave. E cada um desses vai ter requisitos diferentes para se aposentar. Doutor, e uma das questões ela é um caso à parte das aposentadorias normais ou se encaixa nesses perfis aí agora, inclusive com essas alterações e coeficiente e tudo ou não? Isso eu acho que é a cereja do bolo. O que é mais importante é isso. Esse tipo de aposentadoria aqui, ele não pega nem o fator previdenciário nem o coeficiente. Então o valor dela é 100%. É 100%. Por isso que ela é tão benéfica, né? Porque tu vai se aposentar com o que efetivamente tu contribuiu. Se tu contribuiu a vida inteira sobre R$5.000, R$4.000, tu vai receber os R$4.000. Não vai pegar aquele fator que te reduz lá 60%, 70% da tua aposentadoria. E o número de contribuições também é diferente ou não? Ele é bem diferente. Daí tem aquela questão da análise dos graus, né? Se é leve, moderado ou grave. Então, se é leve, cara, uma questão leve, assim, por exemplo, tem uma situação de contribuir, por exemplo, 20 anos, 25. Se é mais grave, 15, 20, 10 também, tem esse um escalonamento? Exatamente, tem esse escalonamento. A leve são 33 anos para o homem e 29 para a mulher. E conforme vai... A leve essa? A leve. E conforme vai aumentando para moderada e grave, ela vai diminuindo 4 anos. Então, por exemplo, o homem
com grau moderado de deficiência, ele cai para 29 e depois para 25 anos. E a mulher que começa com 29, ela vai para 24 e depois 20 anos de contribuição para se aposentar por idade. E também outra coisa, Marion, que é extremamente importante, é que não tem idade mínima, né? Se a pessoa está lá com seus 40 anos e tem uma deficiência grave, uma mulher, por exemplo, 40 anos, deficiência grave, 20 anos de contribuição, ela vai se aposentar. Em cima disso que tu colocaste aí, é muito comum, né, ocorrerem acidentes. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente grave, por exemplo, e ela passa a ficar com uma invalidez grave, aí, com uma deficiência grave, ela se encaixa nesse novo perfil ou se ela é trabalhadora e está dentro já de uma situação dentro da questão previdenciária? Isso é outra questão também extremamente importante, Marion. Porque, por exemplo, assim, digamos que uma pessoa ela esteja trabalhando, esteja contribuindo, e no meio da sua vida laboral, ela tem um acidente e se transforma numa pessoa com deficiência. Ela também vai ter direito à aposentadoria com pessoa com deficiência. Mas esse período que ela trabalhou, normal, como que ela não tinha nenhum problema de saúde, ele vai ser convertido em tempo especial. Daí tem um fator de conversão que vai diminuir. Por exemplo, se tu trabalhou 10 anos sem deficiência, pela regra geral, né, vai cair, tu vai reconhecer como tempo especial 7, 8 anos, né? Vai ter uma redução. Vai ter uma reduçãozinha, mas pelo menos lá na frente tu vai ganhar, né? Vai ter a compensação. Exatamente. Né? Porque é muito comum, né? Eu até um tempo atrás, agora eu entrevistei tu deve falar, o professor Fred, que foi acometido de uma bactéria, né? Que perdeu toda uma perna e coisa. Quer dizer, ele trabalhou um tempão como professor, né? E agora teve essa grave doença, isso aí, quer dizer, ele seria, digamos assim, hoje dentro dessas questões se encaixaria nisso aí, né? Exatamente, ele entraria. E como ele... eu creio que ele entraria na questão da deficiência grave, né? Que daí o homem se aposenta com 20, 25 anos, né? Como é que você dá, hein, doutor, esse reconhecimento da deficiência? É através dos peritos? Ou tu já chega lá encaminhado com atestado, com o teu currículo, digamos, teu histórico, quer dizer, até mesmo de situação aí de médica? É muito importante tu ter um histórico, né? Tu ter principalmente tu ter um atestado que lá o primeiro que tenha ter diagnosticado, né? Mas ele é analisado a partir de 2 vieses. Tanto por um médico, que vai analisar a questão médica, né? A questão de saúde física, e um assistente social. O assistente social ele vai analisar com base na tua vida em sociedade, né? Então ele vai ver como é que é a tua como é que é a questão no teu ambiente de trabalho, como é que é a questão na tua vida familiar, enfim, e vai ver, ele vai tentar analisar o quanto que essa deficiência, um percentual, do quanto que essa deficiência ela dificulta a tua vida, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. E daí, nesse ponto, depois que juntar tanto o laudo médico, como do analista, como do assistente social, ele vai dizer se é grave, moderado ou leve. E isso aí também altera os valores do recebimento? Daquilo que tu fica como salário de aposentado? O cálculo da aposentadoria, independentemente de ser leve, moderado ou grave, ele é o mesmo. É o mesmo, É o mesmo porque não dá para passar de 100%, né? Então todo mundo vai receber integral. O que diferencia um do outro é o tempo, né? Porque uma pessoa com uma deficiência grave, ela se aposenta 8 anos antes do que uma pessoa com deficiência leve, né? E também, Marion, outra coisa que eu estava quase me esquecendo aqui de informar para os nossos telespectadores aí, é que também tem a questão da aposentadoria por idade. O aposentado por idade que tem uma deficiência, ele também tem benefício em relação à regra geral,
O homem ele se aposenta com 60 anos de idade e a mulher com 55. E cada um deles tem que ter 15 anos de contribuição. No mínimo de 15 anos de contribuição. A gente vai voltar a falar nesse assunto aí depois do intervalo. O Ademir me faz sinal lá, a gente está fechando o primeiro bloco. Papo muito legal, agradável, como sempre, porque com o Dr. Guilherme nós estamos falando aí sobre questões previdenciárias, né? Mas o intervalo é rápido. O Roda Brasil vai para o intervalo, você sabe, nos acompanha aqui no canal 19 da NET e também através das redes sociais. É Pai Bola, o Roda Brasil volta já. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Daí vem para fazer as lives. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Roda Brasil Amigos, intervalo rápido, como eu falei, né? Pai Bola. A gente volta a conversar aqui com o Dr. Guilherme, no lado da Martini Medeiros e Tonedo Advogados. Estamos falando sobre questões previdenciárias, né? Porque nessa pandemia aí o troço foi complicado, né? Realmente muitas questões acabaram aí se concretizando, muitas vezes, como sempre, né, desfavorável muitas vezes ao trabalhador, né? E a gente estava falando então sobre a questão, até para terminar a questão, a questão dos deficientes também, eles podem então se aposentar por idade também dentro desse contexto que é estabelecido para eles, mas com um prazo mínimo de contribuição, né? Para se aposentar por idade, tu tem que ter 15 anos de contribuição, que é o que a gente chama de carência, né? E o homem com 60 anos e a mulher com 55, né? O que diminui bastante, vendo que agora com a reforma da Previdência, não existe mais aposentadoria por idade, né? Então tu tem que se aposentar, tu vai ter que se aposentar com 65 de qualquer maneira, né? Então essa é uma grande notícia para as pessoas que são que são deficientes, né? Então as pessoas foram digamos assim, nessa reforma previdenciária, o que está em elaborado, foi as pessoas que não sofreram alteração nenhuma. Exatamente. Digamos assim, não que ela tenha sido beneficiária, né? Se manteram com aquilo que já era de direito deles, é isso, né? E também assim, essa questão de ser beneficiado pela lei é muito complexo, né, Marion? Porque eu, por exemplo, se eu fosse uma pessoa com deficiência, eu prefiro 1000 vezes me aposentar pela regra normal e não ter uma deficiência do que ser beneficiado por uma lei porque eu tenho algum problema de saúde, né? Acho que ninguém quer ser beneficiado por essa lei. Com certeza. Mas o bom a boa notícia para eles é essa, né? A reforma da Previdência, ela não mexeu na aposentadoria deles. Foi as duas classes que não tiveram, foi a questão dos deficientes e os rurais, né? A Previdência... A aposentadoria rural se manteve, né? Se manteve. Boa notícia lá para o meu pessoal aí lá da minha esposa, lá, minha sogra aí, meu sogro, que são aposentados rural, então não mexe nada. Esses aí né? Continua contribuindo pelo bloco, 60 anos para homem, 55 anos para mulher, e se aposenta ali com o salário mínimo. Né? Dentro dessa conjuntura, assim, aumentou, diminuiu a procura? Como é que tu tá vendo a questão aí do mercado, digamos assim?
Sabe, Marion, que essa pandemia, eu acho que ela pegou todos os ramos, todas as atividades profissionais, né? Mas o meu ramo em especial, o ramo do direito previdenciário, ele foi um que que alavancou bastante, né? E teve uma série de setores para ter alavancado, né? Uma que, infelizmente, o desemprego aumentou, né? Daí, então, inevitavelmente, as pessoas procuraram mais por seguro-desemprego, procuraram mais por auxílio-doença, ou se aposentar mesmo, né? Então, isso aumentou a procura, com certeza aumenta a demanda, né? E outra coisa que tem aumentado bastante a procura de clientes, para advogados que trabalham no setor de previdência, é as próprias agências do INSS, né? Como você sabe, as agências estão fechadas. E que tá acontecendo, né, falando grosseiramente, assim, um grito geral, né, de que tem gente que encaminhou aí questões do NPS de solicitação de aposentadoria e tá tudo parado, né? Exato, porque aposentadorias que precisam de um atendimento pessoal, essas estão todas suspensas, né? E também a própria arquitetura do INSS agora, que é só pelo 135 ou só pelo site, né, o meu INSS. Simplesmente não anda, né? Pedidos bem pontuais, bem fáceis, como por exemplo um pedido de cópia de um processo administrativo, está demorando 6 meses para mais, né? E daí tu precisa entrar com uma ação para uma pessoa que está doente, que precisa desse recurso para agora. 6 meses esperando um processo administrativo é um desrespeito com o próprio cidadão, né, Marião? Eu sei que não é muito da tua área, mas que tu também dá uma, né, digamos assim, uma assistência quando necessária. As próprias questões trabalhistas também, elas estão também todas elas tipo, meio que paradas também, porque isso aí abrange questões do Ministério do Trabalho, né, do Fórum, dessas questões aí também. O Fórum... Tanto a Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual, que são justiças que não estão, em questão de tecnológica, elas não estão tão evoluídas como a Justiça Federal, elas também estão sendo bastante prejudicadas com a pandemia porque os processos estão parados, os processos não estão andando, né? Agora, começaram o Fórum, que é a Justiça Estadual, começou a querer ter um atendimento pessoal, mas é uma coisa que anda muito, muito para e passo, né? Muito devagar. Então, é um momento que, infelizmente, o cidadão, a sociedade, tem que respirar fundo e esperar passar. Não adianta, né? Tem que... Doutor, bom, já que nós estamos então no mês de setembro, no mês da pessoa com deficiência, dia 21 de setembro a data, né? 21 de setembro. Então, assim, pelo que eu pude observar, e os nossos telespectadores com certeza, também quem tiver alguma dúvida, depois a gente vai deixar o telefone do Dr. Guilherme aí, né? Ou pode até mandar para o nosso e-mail, WhatsApp, perguntas, que depois o doutor certamente vai responder. Mas assim, a pessoa, então, com deficiência, ela não sofre, por exemplo, alteração no sentido de fator previdenciário, nem de coeficiente, nada. Por exemplo, se a pessoa cumpriu todas as regras dentro disso aí, recebe lá um salário X, ela vai se manter com o salário X, é isso, né? Exato. Isso aí, pelo menos, eu acho que em relação às demais aposentadorias, é um ganho, né? É um ganho, com certeza é um ganho. Claro, como tu disseste, né? É preferível o cara trabalhar do que ter uma questão de deficiência, né? Até eu acho que é uma legislação que ela vem com um grau de justiça muito grande, né, Marião? Porque é uma pessoa que precisa mais de ajuda, né? Uma pessoa que tem gastos diferentes dos nossos, né? Tem gasto com remédio, tem gasto com médico, com material, às vezes, enfim, né? Então ela precisa estar mais... Ela precisa que o governo veja ela com olhos mais cautelosos, né? Por isso que, em meio a esse monte de injustiça que veio junto com a reforma da Previdência, a pessoa com deficiência, pelo menos, foi uma que não foi injustiçada. Não foi injustiçada, perfeito. Isso realmente é importante. Mas, no geral, assim, doutor, a questão das demais aposentadorias, todas elas vão passar a ter digamos assim, um novo estudo, né? Uma nova regra, né? Tem a questão da idade mínima, né? Então, as pessoas... O que já tem de oficial disso aí, doutor? O cálculo da aposentadoria está bem menor, né? Porque existe agora um coeficiente de 40%, né? E então tu chega na tua
chega para se aposentar, tu vai receber 60% do valor integral da tua aposentadoria, que vai aumentando 1% para cada quantidade X de contribuições. Vamos para um exemplo prático. Por exemplo, a pessoa que ganha R$3.000, ela vai ter então um desconto de 40%. De 1.200, vai receber 1.800. Exatamente. E aí, ano a ano, vai tendo um aumento ou não? Não, daí é o aumento ali da... Não, digo o percentual que vai aumentando de ganho, não. Isso aí daí em relação ao tempo que ela tiver de serviço, né? Se a pessoa, por exemplo, tiver 40 anos de serviço, daí é 1% para cada 12... Contribuições. Exato. 12 contribuições é 1%. Então, ela vai ter 100%. Só que tem que ter 40 anos de efetiva contribuição, né? E também tem outra questão também que já está consolidada, é a impossibilidade de acumular benefícios. Né? Por exemplo, antigamente tu se aposentava, a tua esposa falecia, tu recebia uma pensão decorrente do falecimento dela. Perfeito. Hoje em dia tu te aposenta e tu vai receber só um percentual da pensão. Né? E também, outra coisa, pessoas que têm múltiplas atividades. Ele é um professor, por exemplo, ele é professor na escola pública e na escola privada. Ele vai se aposentar pelo regime próprio e quando ele for se aposentar pelo regime geral também vai ter uma defasagem, porque ele só vai ganhar um percentual em cima da segunda aposentadoria, né? Então tu contribui a tua vida inteira achando que tu vai receber um valor. Pois é. Daqui a pouco não vale a pena, né? Eu acho que exatamente, Marion. Aí daqui a pouco que tu te priva de algumas coisas, né? E trabalha, e na hora de tu receber, tu vai ter esses, né? E acaba sendo um tiro no pé, né? Porque essa reforma, do jeito que ela foi criada, vai fazer com que as pessoas fujam do INSS. Pois é. Vai fazer com que as pessoas procurem seguradoras, bancos, enfim, né? Previdência privada, né? Previdência privada, exato. E daí, o problema que era o rombo da Previdência fica pior ainda. Então, eu creio que essa reforma tenha que ser revisada e tem que ter uma reforma da reforma para melhorar um pouquinho a situação brasileira. Porque, olha, antes até de eu falar agora, né, porque o Guilherme também ele vai lançar um livro na próxima Feira do Livro, que é de 1º a 10 de outubro. A gente até já conversou aqui com a secretária de Cultura sobre a Feira do Livro. Né? Esse ano uma Feira do Livro totalmente diferenciada, né? Vai ser virtual, nós teremos o livro livre, lançamento, sim, as livrarias poderão vender através do delivery, fazer a entrega, então vai ser muito bacana. Gostaria, Guilherme, que tu nos falasse um pouco então dessa tua... Quer dizer, já vem ali da coisa, né? Veio o Daniel, agora vem o Guilherme, né? Qual é a linha que tu vai trabalhar? Qual é essa tua ideia? Tu já tinha esse pensamento já de algum tempo, a gente tinha conversado, né? Que tu tinha vontade de escrever um livro, né? Exato, Guilherme. Acho que escrever um livro é uma questão muito pessoal. Tu já está fechando nossa, tudo, né? praticamente, né? Já plantou árvore, com certeza, né? Já casou, já tem um filho, agora vai escrever um livro, né? E agora tem meu livro. O meu livro está sendo produzido pela editora Palotti, não sei se eu posso falar. Claro, pode sim. E foi diagramado pelo Danclar Rossato, até mandar um abração para ele, meu amigo. E eu vou apresentar, justamente sobre o conceito de deficiência na Previdência Social, né? Onde eu discuto como que o INSS faz essa análise para dizer se a pessoa é deficiente, né, ou não. Então, eu vou apresentar dia 3 de outubro, na Livraria da Mente, ali no Calçadão. O horário, eu não sei se ainda vai ser às 10 ou às 11 horas. Mas é o dia 3 de outubro. Mas é dia 3 de outubro. Qual é o título do livro? É o Conceito de Deficiência na Previdência Social. Já está na forma. Já está na forma, está saindo a primeira tiragem. Está saindo a primeira tiragem, que bacana, eu acho que com certeza vai ser um sucesso. E assim, em linhas gerais, é um livro que traz informações e traz histórias também, acontecimentos? Exatamente. Eu gosto... Como a gente está tratando de direitos sociais, né? Previdência é um direito social. E o direito social, ele está atrelado à história de qualquer jeito, a gente não pode fugir disso, né? Então, a primeira parte do meu livro eu trago um pouco do histórico, principalmente histórico legislativo, explico como que a pessoa com deficiência foi tratada ao longo do tempo.
E depois, sim, a partir do segundo e do terceiro título do livro, eu abordo a questão acerca do que é deficiência. Que bacana, um baita. Então, já a gente está fechando, reforça o convite, olha para aquela câmera ali e reforça o convite, então, para o dia 13 de outubro, né? Exatamente, Marão. Dia 13 de outubro, na Livraria da Mente, ali do Calçadão, às 10 ou 11 horas da manhã, eu não sei sabe ainda, eu vou estar lá fazendo a publicação do meu primeiro livro, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Legal. Guilherme, obrigado por ter vindo, sucesso para ti, com certeza estaremos lá te prestigiando, né, ou virtualmente, ou lá presencialmente nesse lançamento do teu livro, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Conversei aqui então com o Dr. Guilherme Ziegluber, ele que é especialista, né, em previdência, em direito previdenciário, ele é um dos advogados lá da Martini Medeiros e Toneto Advogados, fica aqui meu abraço lá ao pessoal lá comandado pelo Dr. Daniel e equipe, né? A gente trocou um passo muito legal aqui, né, atualizando as informações sobre as questões de pessoas com deficiência, no mês de setembro, que é então o mês do deficiente físico, né, e temos aí então o dia 21 como data. Conversei então com o Dr. Guilherme, agradeço a presença dele, a direção de imagens, direção de áudio, cinegrafia do Ademir Lima, a central de jornalismo com a Janine Appel, a direção administrativa e mídias sociais com a Thaís Trevisan, a direção geral é do André Trevisan. Marião Melo, desejo a todos vocês aí, né, tudo de bom e até o próximo Roda Brasil, amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil, amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil, amigos, na frente e em todas as frentes.